Antes de ficar rico, Deus envia esses sinais. Napoleon Hill avisou. O caos que antecede a riqueza. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você desacelere por alguns segundos e escute isso com atenção, porque o que você está prestes a entender agora pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo na sua vida neste exato momento. E talvez, pela primeira vez, você pare de lutar contra aquilo que, na verdade, está te preparando. Existe uma fase na vida que ninguém ensina, ninguém explica e, pior, quase ninguém reconhece quando está passando por ela. Porque ela não vem com aparência de crescimento, ela não vem com aparência de progresso, ela não vem com aparência de sucesso. Muito pelo contrário, ela vem disfarçada de confusão, de perda, de instabilidade, de sensação de estar perdido, de coisas que começam a dar errado ao mesmo tempo, de portas que parecem se fechar quando você mais precisa que elas se abram. E é exatamente por isso que quase todo mundo falha, porque interpreta o processo errado. Napoleon Hill deixou pistas sobre isso, mas poucos realmente param para entender a profundidade do que ele quis dizer quando falou que, antes da riqueza, a vida testa você. E não são testes simples, não são testes leves, não são testes confortáveis, são testes que mexem com a sua mente, com a sua fé, com a sua resistência emocional, com a sua capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você está pedindo para parar. E aqui está o ponto que você precisa entender agora. O que você chama de fase ruim pode ser exatamente a fase de preparação. Mas como ninguém te ensinou isso, você começa a interpretar tudo como sinal de que não está funcionando. Você olha para os problemas e pensa que está no caminho errado. Você olha para as perdas e pensa que está regredindo. Você olha para a instabilidade e acha que tudo está desmoronando. Mas deixa eu te falar algo que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. A vida não desmonta quem está parado. Ela desmonta quem está prestes a subir de nível. E isso muda tudo, porque a partir do momento que você entende isso, você para de reagir como vítima e começa a observar como alguém que está sendo preparado. Agora pensa comigo com muita sinceridade. Você já teve a sensação de que sua vida estava bagunçada demais para ser coincidência? Como se várias coisas começassem a acontecer ao mesmo tempo. Como se relações mudassem, situações saíssem do controle, caminhos antigos deixassem de fazer sentido e ao mesmo tempo você não tivesse clareza total do que vem depois? Isso não é aleatório. Isso é reorganização. Mas como essa reorganização não vem com manual, você interpreta como caos. E o caos assusta. O caos cansa. O caos confunde. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque elas querem crescimento com conforto. Elas querem evolução sem desconstrução. Elas querem prosperidade sem transformação. E isso simplesmente não existe. Agora segura isso aqui, porque isso é forte. Toda evolução real exige uma fase onde você não se reconhece mais. Você não é mais a pessoa antiga, mas ainda não se tornou a pessoa nova. E esse espaço, esse meio, esse intervalo é onde a maioria se perde, porque é desconfortável, é incerto, é silencioso e é solitário. Mas é exatamente ali que a mudança acontece. Napoleon Hill falava sobre desejo ardente, sobre fé, sobre persistência, mas existe algo por trás de tudo isso que pouca gente percebe. Antes de você sustentar riqueza, você precisa se tornar alguém capaz de lidar com ela. E isso não acontece na zona de conforto. Isso acontece na pressão. Isso acontece quando você é forçado a pensar diferente. Isso acontece quando você não pode mais agir como antes. Isso acontece quando você percebe que continuar igual não é mais uma opção. E esse processo não vem com aplauso. Ele vem com dúvida, ele vem com questionamento, ele vem com aquela sensação interna que não te deixa em paz.
como se algo dentro de você estivesse dizendo: isso aqui não é mais suficiente. E você tenta ignorar. Você tenta continuar no mesmo ritmo. Você tenta fingir que está tudo normal. Mas não está. Porque quando a sua mente começa a expandir, ela não aceita mais viver pequena. E isso cria conflito. Conflito interno, conflito externo, conflito com pessoas, com ambientes, com situações, e você começa a perceber algo estranho. Coisas que antes faziam sentido, deixam de fazer. Conversas que antes eram normais, ficam rasas. Ambientes que antes eram confortáveis, ficam desconfortáveis. E você não entende o porquê. Mas eu vou te explicar. Você não está perdendo conexão com o mundo. Você está perdendo conexão com a versão antiga de você. E isso é um sinal, um dos primeiros sinais. Mas como ninguém te explicou isso, você acha que está errado. Você acha que tem algo de errado com você. Você acha que está perdido. Mas na verdade, você está em transição. E aqui entra algo que você precisa ouvir agora com muita atenção. Porque isso pode ser a diferença entre você avançar ou desistir. Essa fase não é para ser confortável. Ela é para ser formadora. Ela é para te preparar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente para o próximo nível. Porque riqueza não é só dinheiro. Riqueza é responsabilidade. Riqueza é pressão. Riqueza é decisão. E se você não estiver preparado, você perde. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está preparado para sustentar aquilo que você diz que quer? Porque muita gente quer riqueza, mas não quer se tornar a pessoa que sustenta a riqueza. E esse é o problema. Você não atrai aquilo que você quer. Você sustenta aquilo que você é. E é por isso que antes do dinheiro chegar, a vida muda você. E essa mudança não é suave, ela é intensa, ela é silenciosa, ela é desconfortável, mas ela é necessária. Agora, presta atenção nisso aqui porque isso é chave. Se você está vivendo uma fase onde tudo parece bagunçado, onde nada parece claro, onde você sente que está entre dois mundos, existe uma grande chance de você estar mais perto da virada do que imagina. Mas isso só vai fazer sentido se você conseguir interpretar corretamente. Porque se você interpretar errado, você desiste. E se você desistir, você volta para o mesmo lugar de sempre. Agora respira fundo. Porque na próxima parte, eu vou te mostrar o primeiro sinal claro e inconfundível de que a riqueza está se aproximando. E esse sinal é justamente o que mais assusta as pessoas. Agora, presta muita atenção nisso aqui, porque esse pode ser o ponto onde você começa a entender de verdade o que está acontecendo na sua vida. E talvez pela primeira vez, você pare de resistir a algo que na realidade está te empurrando para um nível completamente diferente. Existe um fenômeno silencioso que acontece antes de qualquer crescimento real. E quase ninguém reconhece quando ele começa. Na verdade, a maioria interpreta completamente errado. Porque esse fenômeno não parece crescimento, ele parece perda, ele parece afastamento, ele parece abandono. Mas não é, é limpeza. E essa limpeza não pede permissão, ela simplesmente começa. Você percebe pessoas se afastando, relacionamentos que antes eram próximos começam a esfriar. Conversas ficam vazias, ambientes que antes pareciam normais começam a te incomodar. E o mais estranho, você não consegue mais voltar a ser como antes. Você até tenta se encaixar, tenta ignorar, tenta fingir que nada mudou, mas mudou e não tem volta. E isso gera um desconforto interno que muita gente não sabe lidar, porque parece solidão. Parece perda, parece que você está ficando para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode virar uma chave na sua mente agora. Nem tudo que se afasta de você é perda. Algumas coisas são remoção estratégica. Napoleon Hill falava sobre influência, sobre ambiente, sobre como as pessoas ao seu redor
moldam sua mente mais do que você imagina. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Você não cresce rodeado pelas mesmas influências que te mantiveram no mesmo lugar. É impossível, porque crescimento exige mudança de frequência. E quando sua frequência muda, ou o ambiente sobe junto, ou ele se dissolve. Não existe meio termo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que certas pessoas não fazem mais sentido na sua vida? Não porque elas são ruins, mas porque simplesmente não encaixam mais. Isso não é arrogância, isso é ajuste. Mas como ninguém te ensinou isso, você sente culpa. Você acha que está sendo frio, você acha que está mudando demais, você acha que tem algo errado com você. Mas não tem. Você só está deixando de caber em espaços que antes te limitavam. E isso é um dos sinais mais claros de que algo maior está sendo preparado. Agora segura isso aqui porque isso é forte. Antes de adicionar coisas novas na sua vida, a vida remove o que não cabe mais. Mas como essa remoção não vem com explicação, você resiste, você tenta segurar, você tenta manter, você tenta salvar relações, situações, padrões que já não combinam com quem você está se tornando. E isso te cansa, te desgasta, te confunde. E aí vem o erro mais comum. Você interpreta essa fase como retrocesso, quando na verdade você está sendo reposicionado. E aqui entra um ponto extremamente importante. Essa limpeza não é só externa, ela também é interna. Pensamentos antigos começam a perder força. Crenças começam a ser questionadas. Padrões começam a incomodar. Coisas que antes você aceitava, agora você não tolera mais. E isso gera conflito dentro de você, porque você está se desconstruindo, mas ainda não se reconstruiu completamente. E esse espaço entre quem você era e quem você está se tornando é desconfortável, é silencioso, é confuso, mas é necessário. Agora presta atenção nisso aqui. Você não está perdendo sua identidade, você está atualizando ela. E isso exige corte, exige escolha, exige desapego. E desapego dói, porque envolve deixar ir aquilo que foi parte da sua vida por muito tempo. Mas deixa eu te falar algo direto. Segurar o que não evolui é o que realmente te atrasa. E isso vale para tudo. Pessoas, hábitos, pensamentos, ambientes, tudo. Agora deixa eu te perguntar algo muito sério. Você está segurando coisas que já deveriam ter saído da sua vida? Porque se estiver, você está atrasando o seu próprio crescimento. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você resiste à mudança, mais dolorosa ela se torna. Porque a vida não negocia a evolução. Ela empurra, ela força, ela reorganiza. E se você não colabora, você sofre mais do que precisa. Agora imagina o seguinte cenário. Você começa a aceitar esse processo. Você para de lutar contra. Você começa a observar ao invés de reagir. Você entende que aquilo que está saindo está abrindo espaço. O que acontece? Você acelera. Porque você para de desperdiçar energia tentando manter o que já acabou e começa a direcionar energia para o que está surgindo. E aqui entra algo muito importante, porque muita gente pergunta: mas como eu sei se isso é realmente um sinal ou só problema? Resposta simples: sinais te transformam, problemas só te desgastam. Se o que você está vivendo está te forçando a crescer, a pensar diferente, a se posicionar melhor, isso não é só problema, isso é processo. Agora segura isso, porque o próximo ponto é ainda mais profundo. Existe um segundo nível dessa limpeza, e esse nível pega muita gente despreparada. Porque não é só sobre o que sai, é sobre o que começa a surgir. E no começo, não parece grande coisa. São pequenas oportunidades, pequenos contatos, pequenas ideias, pequenos caminhos, e muita gente ignora, porque está esperando algo grande, algo óbvio,
algo imediato. Mas Napoleon Hill já dizia: as grandes oportunidades vêm disfarçadas de pequenas chances. E é aqui que você pode perder tudo, porque se você não valoriza o pequeno, você não chega no grande. Agora deixa eu fazer um convite rápido, mas importante. Se você quer aprender a identificar esses sinais com mais clareza, aplicar isso no seu dia a dia e realmente acelerar esse processo, eu preparei um plano de 21 dias. É algo direto, prático, sem enrolação, para você sair da teoria e entrar na ação. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque o que vem a seguir é o ponto onde quase todo mundo quebra. Na próxima parte, eu vou te mostrar o teste que elimina a maioria das pessoas antes da riqueza. E se você não entender isso, você pode estar desistindo exatamente no momento errado. Existe um momento na jornada que não tem glamour, não tem motivação, não tem aplauso e principalmente não tem garantia de que vai dar certo. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Esse é o momento do teste real. Porque antes da riqueza chegar, a vida precisa ter certeza de uma coisa: você aguenta sustentar aquilo que está pedindo? E a forma como isso é testado não é leve. Não vem como um aviso dizendo: prepare-se, você está sendo testado. Não, vem como problema, vem como dificuldade, vem como pressão, vem como situações que parecem completamente injustas. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Porque elas avaliam o processo com base no que estão vendo e não com base no que está sendo construído. E quando a situação aperta, a mente comum entra em colapso. Ela começa a duvidar, começa a questionar tudo, começa a pensar: será que isso é para mim mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não deveria voltar atrás? E sem perceber, ela a abandona exatamente no ponto da virada. Napoleon Hill deixou uma frase que pouca gente leva a sério: a maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos do ouro. E isso não é metáfora, isso é padrão. Isso acontece todos os dias. Gente que estava perto, mas não aguentou o teste. E deixa eu te explicar por que isso acontece. Porque o teste não é sobre habilidade. O teste é sobre resistência mental. É sobre quem você é quando as coisas não funcionam. É sobre como você reage quando o resultado não vem. É sobre o que você faz quando ninguém está vendo progresso. E aqui entra algo extremamente importante. O teste vem exatamente no ponto onde você mais esperava resultado. Isso é proposital. Porque é ali que sua fé é medida. É ali que sua persistência é colocada à prova. É ali que você precisa continuar, sem evidência. E isso é difícil, muito difícil, porque o ser humano quer confirmação, quer segurança, quer garantia. Mas crescimento real não funciona assim. Crescimento real exige que você continue, mesmo sem ver resultado imediato. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já parou algo porque não estava vendo retorno? Quantas vezes você desistiu porque parecia que não estava funcionando? E se eu te dissesse que talvez você tenha desistido exatamente no momento errado? Isso muda tudo, porque o problema não era o caminho, era a sua interpretação do processo. Agora segura isso aqui, porque isso é chave. Antes de tudo dar certo, parece que nada está dando certo. Isso não é coincidência. Isso é compressão. É como uma mola sendo pressionada. Quanto mais pressão, maior a expansão depois. Mas só se você não soltar antes. E esse é o ponto. A maioria solta. A maioria cede. A maioria volta para o conforto. Porque a pressão incomoda, a dúvida pesa, o silêncio do resultado assusta. Mas quem entende, continua. E é exatamente isso que diferencia. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Existem 3 formas principais que esse teste aparece. E se você identificar isso, você nunca mais vai olhar para os problemas da mesma forma. A primeira forma é o teste financeiro. Dinheiro apertado, entradas instáveis,
despesas inesperadas. E isso não acontece por acaso. Isso testa sua disciplina e sua mentalidade. Porque é fácil pensar grande quando tudo está confortável. Mas quando aperta, é ali que você revela quem você realmente é. A segunda forma é o teste emocional. Dúvida, cansaço, falta de motivação, sensação de estar sozinho. E isso pega forte, porque mexe com sua energia. E sem energia, você para. Mas quem entende, aprende a agir mesmo sem estar motivado. A terceira forma é o teste social. Pessoas desacreditando, opiniões negativas, falta de apoio e, às vezes, até gente próxima dizendo para você parar. E isso dói, porque você espera apoio, mas recebe resistência. E aqui entra um dos pontos mais importantes de todos. Nem todo mundo vai entender sua evolução. E tudo bem, porque você não precisa de aprovação. Você precisa de direção. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pode salvar sua caminhada. O teste não vem para te derrubar, ele vem para te posicionar, mas só se você passar por ele. E como você passa? Mudando o seu diálogo interno, porque tudo começa na forma como você interpreta. Quando algo dá errado, você pode pensar, isso não era para ser. Ou você pode pensar, isso faz parte da construção. E essa diferença define tudo. Agora deixa eu fazer um convite rápido, mas sincero. Se você sente que está nessa fase, se você está sendo pressionado, se você está quase desistindo, talvez você esteja mais perto do que imagina. E se você quer aprofundar esse tipo de mentalidade, ter acesso a conteúdos mais densos, exercícios e direcionamento real, existe uma área de membros aqui no canal. É simples, mas é para quem decidiu não viver no raso. Agora volta comigo, porque o que vem a seguir é o momento que muda tudo. Na próxima parte, eu vou te mostrar como identificar o ponto exato da virada. E esse ponto não vem com aviso. Existe um momento na jornada que não faz barulho. Não tem anúncio, não tem aviso. Não tem ninguém te dizendo, agora é a hora. E mesmo assim, tudo muda. Mas só muda para quem percebe. Porque a riqueza não chega gritando. Ela chega em silêncio. E esse é o problema. A maioria está esperando algo grande, evidente, inconfundível. Mas o momento da virada quase sempre começa pequeno, discreto, sutil. E se você não estiver atento, você deixa passar. Agora presta atenção nisso aqui. Existe um padrão muito claro que acontece quando você está próximo de sair de um nível e entrar em outro. E o primeiro sinal desse momento é algo que muita gente ignora completamente: a repetição. Você começa a ver as mesmas ideias surgindo, as mesmas oportunidades aparecendo, as mesmas direções se repetindo, como se a vida estivesse insistindo com você, mas você não percebe, porque parece comum, parece simples, parece pequeno, mas não é. Quando algo começa a se repetir, não é coincidência, é direção. Agora pensa comigo, quantas vezes você já teve uma ideia e ignorou? Quantas vezes uma oportunidade apareceu e você deixou para depois? Quantas vezes você sentiu um impulso interno, mas não agiu? Isso acontece muito e não é falta de capacidade, é falta de percepção, porque você foi condicionado a acreditar que oportunidades grandes vêm com aparência grande, mas não vêm, elas vêm disfarçadas. E se você não tiver sensibilidade, você perde. Agora segura isso, porque o segundo sinal é ainda mais forte: clareza. Depois de um período longo de confusão, de dúvida, de incerteza, de repente, tudo começa a fazer sentido. Você acorda e sabe o que precisa fazer. Não porque alguém te disse, mas porque você construiu essa clareza ao longo do processo. E isso muda tudo. Porque quando você tem clareza, você para de hesitar. Você para de travar.
Você para de esperar. Você age. E ação com clareza é o que gera resultado. Agora, o terceiro sinal é algo que muita gente sente, mas não entende. Energia. Uma energia diferente, uma disposição fora do normal. Você começa a fazer mais, pensar mais rápido, executar com mais intensidade. E o mais interessante, sem precisar de motivação externa. Isso não é empolgação, isso é alinhamento. É quando sua mente, sua emoção e sua ação começam a trabalhar juntas. E isso cria um estado extremamente poderoso. Agora presta atenção nisso aqui. Quando esses três sinais aparecem juntos, você está na porta da virada. Repetição, clareza, energia. Mas tem um problema grande, a hesitação. Porque mesmo com tudo isso acontecendo, muita gente trava, porque o próximo passo exige coragem, exige decisão, exige sair do controle, e isso assusta, porque não tem garantia, e o ser humano quer garantia, mas crescimento não vem com garantia, crescimento vem com decisão. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está esperando ter certeza para agir? Porque se estiver, você pode estar travando sua própria virada. Porque a oportunidade não espera. Ela aparece, ela abre e ela fecha. E quem não entra, perde. Agora segura isso, porque isso aqui pode mudar completamente sua forma de agir. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o próximo passo. E esse próximo passo é o que ativa o próximo nível. Agora entra um ponto importante aqui, porque muita gente chega nessa fase, mas não sustenta. E sabe por quê? Porque não transforma a percepção em ação. Entende, mas não faz. Sabe, mas não executa. E conhecimento sem ação não gera resultado. Agora, deixa eu fazer um convite importante para você. Se você quer pegar tudo isso que você está entendendo e transformar em prática, em resultado real, em movimento consistente, eu preparei um plano de 21 dias. É direto, aplicável, sem teoria inútil, para você sair do lugar e entrar em ação de verdade. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque o que vem agora é o que define se você vai só chegar perto ou realmente viver a riqueza. Na próxima parte, eu vou te mostrar como não perder o que você construiu e por que tanta gente sobe e depois volta para o zero. Existe um padrão silencioso que se repete mais do que você imagina. Pessoas que estavam subindo, de repente caem. Pessoas que estavam ganhando dinheiro, de repente perdem. Pessoas que estavam crescendo, de repente travam. E a maioria olha para isso e pensa, deu azar. Não era para ser, foi erro externo, mas não foi falta de estrutura interna. Napoleon Hill falava sobre isso de forma indireta, mas profunda. A riqueza não é mantida pelo dinheiro, é mantida pela mentalidade que sustenta o dinheiro. E esse é o ponto que separa quem constrói de quem perde. Porque muita gente quer enriquecer, mas não quer se tornar a pessoa que sustenta a riqueza. E isso gera um conflito invisível. Você cresce por fora, mas continua o mesmo por dentro. E o que acontece? Você volta, porque você não sustenta aquilo que não combina com quem você é. Agora presta atenção nisso aqui. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você é disciplinado, ele amplia. Se você é desorganizado, ele amplia. Se você tem clareza, ele amplia. Se você vive no impulso, ele amplia. Ou seja, a riqueza não resolve sua vida, ela expõe sua estrutura. E se essa estrutura não estiver pronta, você perde. Agora deixa eu te mostrar os pilares que definem se você vai manter ou perder. E presta atenção nisso como se fosse um manual. O primeiro pilar é foco. Quando algo começa a dar certo, o erro mais comum é dispersar, querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer abraçar várias ideias, querer crescer rápido demais.
E isso quebra. Crescimento exige profundidade, não distração. Se algo está funcionando, aprofunde, expanda aquilo, fortaleça aquilo. Não abandone o que já está dando resultado para correr atrás de novidade. Agora o segundo pilar, organização. E aqui muita gente falha, porque acha que organização é detalhe. Mas não é. Organização é sustentação. Se você não sabe controlar entrada, saída, decisão, você perde. Simples assim. Porque riqueza sem controle vira desordem. E desordem destrói crescimento. Agora, o terceiro pilar é o mais ignorado de todos. Propósito. Se o dinheiro não tem direção, ele não permanece. Porque o dinheiro precisa de um motivo para existir na sua vida. E quando esse motivo é superficial, comparação, ego, prova social, ele escapa. Mas quando existe propósito, família, liberdade, construção, impacto, ele cresce. Agora segura isso aqui porque isso é forte. O dinheiro fica onde existe intenção clara. Agora o quarto pilar, identidade. E isso aqui é o que mais trava as pessoas. Porque você pode até crescer, mas se você não se vê como alguém daquele nível, você sabota. Você toma decisões erradas, você recua, você duvida, você diminui o que construiu, porque no fundo, você ainda se vê pequeno. E isso precisa mudar. Você precisa se tornar a pessoa que sustenta o nível que você quer viver. E isso não é automático, isso é construção. Agora o quinto pilar, disciplina emocional. Porque quando o dinheiro começa a entrar, vem pressão junto, expectativa, cobrança, comparação. E se você não tiver controle emocional, você se perde, você reage, você toma decisão por impulso, você se desgasta. E isso custa caro, muito caro. Agora o sexto pilar, evolução contínua. Porque parar é o começo da queda. A mente que para de crescer começa a regredir. E quem acha que já chegou, começa a perder. Napoleon Hill falava que a mente precisa estar em expansão constante, porque riqueza exige adaptação. E quem não se adapta, fica para trás. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso fecha tudo. Chegar na riqueza é um evento. Permanecer na riqueza é um sistema. E sem sistema, você volta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer ganhar dinheiro ou quer construir riqueza? Porque são coisas diferentes. Ganhar dinheiro é momento, construir riqueza é estrutura. E só quem entende isso, permanece. Agora deixa eu fazer um convite direto para você. Se você quer ir além do superficial, se você quer desenvolver essa mentalidade de forma prática, com direcionamento real, existe uma área de membros aqui no canal. É para quem decidiu crescer de verdade, sem ilusão, sem desculpa. Agora segura isso, porque na próxima parte, a gente vai entrar no nível mais profundo de todos, o segredo espiritual por trás da riqueza. E isso é o que muda tudo. Existe algo que Napoleon Hill entendeu, mas que pouca gente realmente absorve. E quando você entende isso, tudo muda. A forma como você enxerga dinheiro muda. A forma como você enxerga dificuldade muda. A forma como você enxerga a própria vida muda. Porque você para de ver riqueza como objetivo e começa a ver como consequência. E esse é o ponto que separa quem busca dinheiro de quem se torna próspero. Agora presta atenção nisso aqui. O dinheiro não é a causa da riqueza, ele é o efeito. E isso é forte, porque significa que antes do dinheiro aparecer, algo dentro de você precisa mudar. Napoleon Hill estudou os maiores nomes da história: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller. E todos tinham algo em comum. Eles não começaram buscando dinheiro. Eles começaram seguindo uma visão, uma ideia, um propósito. Algo maior do que eles. E o dinheiro veio depois, como consequência.
Agora deixa eu te perguntar algo que pouca gente tem coragem de responder com sinceridade. Por que você quer enriquecer? Não responde rápido. Pensa. É para provar algo para alguém? É por comparação? É por medo? Ou é por construção? Por liberdade? Por propósito? Porque isso muda tudo. A intenção define a direção da sua riqueza. Se a intenção é rasa, o dinheiro até pode vir, mas não permanece. Agora segura isso aqui, porque isso aqui é o núcleo de tudo. Riqueza verdadeira nasce de alinhamento. Alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E quando esse alinhamento acontece, as coisas começam a fluir. Ideias surgem, caminhos aparecem, pessoas certas entram. E parece até coincidência, mas não é. É conexão. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma força maior, uma fonte de direção que se comunica com você através de intuição. E quando você aprende a ouvir isso, você deixa de andar no escuro. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa estar conectado. Porque quando você está conectado, as respostas vêm. Mas aqui existe uma condição, uma exigência silenciosa que quase ninguém respeita. Pureza de intenção. Se você busca riqueza só por ego, trava. Se você busca só por comparação, trava. Se você busca por desespero, trava. Mas quando você busca por crescimento, por construção, por contribuição, flui. E isso não é frase bonita. Isso é padrão. Agora deixa eu te mostrar algo que vai te marcar. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E isso muda tudo. Porque significa que o foco não é correr atrás do dinheiro, é se tornar alguém compatível com ele. Agora pensa nisso. Se você hoje recebesse tudo o que deseja, você conseguiria sustentar ou perderia? Porque é isso que define o momento. A vida não te entrega o que você pede, ela te entrega o que você sustenta. E por isso, antes da riqueza, você é transformado. Sua mente muda, sua visão muda, sua energia muda, sua identidade muda. E quando isso acontece, o dinheiro se torna inevitável. Agora segura isso aqui, porque isso fecha tudo. Antes de ficar rico por fora, você precisa ficar rico por dentro. Rico de clareza, rico de decisão, rico de fé, rico de disciplina, rico de direção, porque isso ninguém tira. E isso sustenta tudo. Agora, deixa eu te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Você está pronto para se tornar essa pessoa? Não só querer, mas se tornar. Porque esse é o ponto de virada real. Agora, se esse conteúdo mexeu com você, se você sentiu que isso fez sentido, não deixa isso passar. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Eu estou pronto. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber só motivação, você vai receber direção. E se você quer ir além, se você quer aplicar isso de forma prática, com estrutura, com consistência, eu preparei um plano de 21 dias. O link está na descrição. E para quem quer aprofundar ainda mais, tem a área de membros. Conteúdos mais densos, mais diretos, sem superficialidade. Agora guarda isso, porque isso pode mudar sua vida se você levar a sério. A vida não está te travando, ela está te preparando. E o próximo nível começa com a decisão que você toma agora. Quando Deus começa a te afastar de tudo. É por isso, Napoleon Hill, existe um momento na vida que chega sem aviso, sem explicação, sem lógica aparente. E quando ele chega, tudo começa a mudar. Não de forma bonita, não de forma organizada, mas de forma silenciosa e desconfortável. Você começa a perceber que coisas que antes faziam sentido já não fazem mais. Pessoas que estavam sempre perto começam a se afastar. Ambientes que antes eram normais começam a te incomodar.
Conversas que antes eram naturais começam a parecer vazias. E o mais estranho de tudo, você não consegue mais voltar a ser como era antes. Você até tenta se encaixar, tenta continuar no mesmo ritmo, tenta ignorar o que está sentindo, mas algo dentro de você não deixa. É como se tivesse uma voz silenciosa dizendo: você não pertence mais a isso. E isso assusta, porque parece perda, parece solidão, parece que você está ficando para trás. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Nem todo afastamento é rejeição. Alguns afastamentos são proteção e outros são direção. Napoleon Hill falava que a mente precisa estar em um ambiente compatível com aquilo que você quer se tornar. E quando esse ambiente não acompanha a sua evolução, ele precisa sair. Não porque está errado, mas porque não serve mais. Agora pensa comigo com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que não se encaixava mais em certos lugares, que não tinha mais assunto, que não tinha mais conexão, que estava ali, mas não estava mais ali? Isso não é crise, isso é transição. Mas como ninguém te ensinou isso, você interpreta como problema. Você acha que está estranho, você acha que está se afastando demais. Você acha que tem algo errado com você, mas não tem. Você só está mudando de nível. E mudança de nível exige corte. Agora segura isso aqui porque isso é forte. Deus não te leva para o próximo nível mantendo tudo igual. Ele muda, ele remove, ele reposiciona. E esse processo não é confortável, porque envolve perder o conhecido, mesmo que o conhecido esteja te limitando. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Você está sendo afastado de coisas ou está sendo preparado para algo maior? Porque, dependendo da resposta, sua interpretação muda tudo. Agora presta atenção nisso. Existe um padrão que acontece quando você está prestes a entrar em um novo ciclo. Primeiro, vem o desconforto. Nada mais encaixa. Nada mais satisfaz, nada mais faz sentido. Depois, vem o afastamento. Pessoas somem, situações mudam, caminhos se fecham. E depois, vem o silêncio. Um período onde parece que nada está acontecendo. E esse silêncio é o que mais confunde, porque você acha que está parado, mas não está. Você está sendo preparado. Agora segura isso aqui, porque isso pode virar a chave da sua mente agora. Deus não afasta sem propósito. Ele afasta para alinhar. Ele afasta para proteger. Ele afasta para posicionar. Mas se você interpreta como abandono, você sofre. E mais do que isso, você resiste. E resistir atrasa. Agora imagina o seguinte cenário. Você começa a aceitar esse processo. Você para de lutar contra. Você para de tentar manter o que já não encaixa. Você começa a observar ao invés de reagir. O que acontece? Você acelera. Porque você para de gastar energia segurando o passado e começa a abrir espaço para o futuro. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. O problema não é o afastamento. O problema é a resistência ao afastamento. E é isso que trava a maioria das pessoas. Agora deixa eu te falar algo que pouca gente fala. O crescimento espiritual e financeiro começam da mesma forma, com desconexão. Porque antes de conectar com algo maior, você precisa se desconectar do que te limita. E isso dói, mas é necessário. Agora deixa eu fazer um convite rápido. Se você já sentiu isso, se você está passando por essa fase, comenta aqui: eu estou em transição. Porque isso vai te fazer perceber que você não está sozinho. Agora respira, porque na próxima parte eu vou te mostrar o segundo nível desse processo. Quando não é só o ambiente que muda, mas você começa a mudar por dentro. E isso é ainda mais forte. Existe um momento na jornada que é impossível explicar para quem não está vivendo. Porque não é algo visível, não é algo externo, é interno, silencioso, profundo. E muitas vezes
confuso. Você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo ainda não se tornou quem você sente que pode ser. E esse espaço, esse intervalo, esse meio do caminho é onde muita gente se perde, porque não tem referência, não tem segurança, não tem clareza total. Mas tem uma coisa, um incômodo constante, uma sensação de que algo precisa mudar, de que continuar como antes não é mais possível. E não importa o quanto você tente ignorar, isso não vai embora. Agora, presta atenção nisso. Quando a mente expande, ela não volta ao tamanho antigo, e isso muda tudo. Porque você perde a capacidade de se satisfazer com o que antes te acomodava. Conversas rasas te cansam, ambientes negativos te drenam, pessoas sem visão te incomodam, e você começa a se sentir deslocado, como se não pertencesse mais, mas também não soubesse exatamente para onde está indo. E isso cria um conflito forte, porque você está entre duas versões de você. A antiga, que já não serve mais, e a nova, que ainda não está totalmente formada. E esse espaço é desconfortável, porque você não tem estabilidade, você não tem certeza, você não tem validação, e o ser humano odeia isso. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar sua visão agora. Esse desconforto é sinal de crescimento, não de problema. Porque só cresce quem entra em desconforto, só evolui quem rompe padrão, só sobe de nível quem aceita mudar. Agora pensa comigo, você já tentou voltar a ser como era antes e simplesmente não conseguiu? Já tentou se encaixar e sentiu que estava forçando algo? Já tentou ignorar o que sente, mas a sensação continuou? Isso não é confusão. Isso é transição de identidade. Isso é um dos sinais mais fortes de que algo maior está sendo construído. Mas aqui está o problema. Como ninguém ensina isso, você acha que está perdido. Você acha que está estranho. Você acha que tem algo errado. Mas não tem. Você só está evoluindo. Agora segura isso aqui. Porque isso é forte. Crescimento de verdade não é confortável. É solitário, é silencioso, é interno e muitas vezes incompreendido, porque quem não está no mesmo nível não entende. Isso pode gerar outra coisa, afastamento emocional. Você começa a se sentir sozinho, mesmo cercado de pessoas, porque ninguém entende o que você está vivendo e isso pesa. Mas deixa eu te falar algo que pode te dar clareza agora. Nem todo mundo vai entender sua evolução. E tudo bem, porque evolução não precisa de aprovação, precisa de direção. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. O problema não é mudar. O problema é tentar continuar igual depois que você mudou. E é isso que gera sofrimento, porque você começa a se forçar a caber em lugares que já não combinam. Você tenta manter hábitos que já não fazem sentido. Você tenta sustentar uma versão que já morreu. E isso cansa, muito. Agora imagina o contrário. Você aceita a mudança. Você para de resistir. Você começa a agir de acordo com quem você está se tornando. O que acontece? Você entra em alinhamento. E quando você entra em alinhamento, tudo começa a fluir. Agora segura isso. Porque isso conecta com algo ainda mais profundo. Sua identidade define seu nível de vida. Se você se vê pequeno, vive pequeno. Se você se vê limitado, vive limitado. Mas quando sua identidade começa a expandir, sua vida precisa acompanhar. E se não acompanhar, ela se quebra. E é isso que você pode estar vivendo agora. Não é destruição, é reconstrução. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Você está tentando manter sua vida antiga, mesmo já não sendo mais a mesma pessoa? Porque se estiver, você está travando sua evolução. Agora, deixa eu fazer um convite importante. Se você quer acelerar esse processo, se entender melhor, se alinhar mais rápido,
eu preparei um plano de 21 dias para você organizar sua mente, suas ações e sua direção. Sem teoria, só prática. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque o que vem na próxima parte é onde tudo começa a apertar de verdade. Os testes. E é ali que quase todo mundo desiste. Existe um ponto na jornada onde tudo começa a apertar. E não é coincidência, não é azar. É teste, mas não um teste qualquer. É o teste que define se você está pronto ou não. Porque até aqui, você estava mudando, se afastando, se transformando. Mas agora, você começa a ser pressionado. E essa pressão vem de vários lados: financeiro, emocional, mental e até espiritual. E o problema é que essa pressão não vem com explicação. Ela vem como problema, como dificuldade, como situação que parece injusta. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Porque elas interpretam a pressão como sinal de que algo está dando errado, mas não está. Está dando certo. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de fugir e começa a suportar. Agora presta atenção nisso aqui. A vida não testa quem está parado. Ela testa quem está prestes a subir. E quanto maior o nível, maior o teste. Agora pensa comigo. Você já percebeu que quando você decide mudar, as coisas parecem piorar antes de melhorar? Como se tudo resolvesse acontecer ao mesmo tempo. Conta apertando, plano não funcionando, gente desacreditando, cansaço aumentando, dúvidas surgindo. Isso não é coincidência, isso é compressão, é como uma mola sendo pressionada. Quanto mais pressão, maior a expansão, mas só se você não soltar. E esse é o ponto. A maioria solta, a maioria desiste, a maioria volta, porque a pressão incomoda e o ser humano quer conforto. Mas deixa eu te falar algo que pouca gente tem coragem de dizer. Quem busca crescimento precisa aprender a suportar desconforto, porque crescimento não acontece no conforto, acontece na pressão. Agora segura isso aqui, porque isso pode virar a chave da sua mente agora. O problema não é a pressão. O problema é como você interpreta a pressão. Se você interpreta como sinal de fracasso, você desiste. Se você interpreta como sinal de preparação, você continua. E essa diferença define tudo. Agora deixa eu te mostrar como esse teste aparece. Porque quando você entende isso, você nunca mais reage da mesma forma. Primeiro, o teste financeiro. Dinheiro começa a apertar. Entradas diminuem, saídas aumentam, e isso mexe com sua mente, porque dinheiro é segurança, e quando a segurança balança, a mente entra em alerta. E é exatamente isso que está sendo testado, sua estabilidade mental sem garantia externa. Agora o segundo, o teste emocional: cansaço, dúvida, desânimo, sensação de estar sozinho. E isso pesa, porque energia baixa faz você parar. Mas quem entende, age mesmo sem vontade. Agora o terceiro, o teste social. Pessoas questionando, gente desacreditando, falta de apoio e às vezes até crítica. E isso dói, porque você espera apoio, mas recebe resistência. Mas deixa eu te falar algo direto. Nem todo mundo vai acompanhar sua evolução. E tudo bem. Porque você não precisa de aprovação, precisa de direção. Agora presta atenção nisso. O teste não vem para te derrubar, ele vem para te posicionar. Mas só se você passar. E passar não significa não sentir, significa continuar, mesmo sentindo. Agora, deixa eu te perguntar algo muito sério. Você está parando porque está difícil? Ou está continuando porque sabe onde quer chegar? Porque essa resposta define seu resultado. Agora segura isso aqui, porque isso é o que separa quem vence de quem volta para o começo. A maioria desiste quando não vê resultado, mas quem vence continua mesmo sem ver. E é isso que Napoleon Hill quis dizer quando falou de fé. Não é acreditar quando tudo está dando certo,
É continuar quando nada parece funcionar. E isso é raro. Agora deixa eu fazer um convite rápido. Se você sente que está nessa fase, se você está sendo pressionado, se você está quase desistindo, talvez você esteja mais perto do que imagina. E se você quer fortalecer sua mente, se manter firme e sair dessa fase mais forte, existe uma área de membros aqui no canal. Conteúdos mais profundos, sem superficialidade. Agora volta comigo, porque o que vem a seguir é o ponto da virada, quando tudo começa a se alinhar. E se você não perceber, você pode perder. Existe um momento na jornada em que as coisas não melhoram de forma explosiva. Elas começam a se encaixar, silenciosamente, sem aviso, sem anúncio. E esse é o maior perigo, porque como não parece algo grandioso, você ignora, e quando ignora, perde. Agora presta atenção nisso. Depois da fase de pressão, vem uma fase de ajuste. E esse ajuste não é externo primeiro, ele é interno. Você começa a pensar diferente, começa a decidir mais rápido, começa a agir com mais clareza e, sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa. Mas como isso não vem com barulho, você não valoriza. E isso é um erro, porque é exatamente aí que a virada começa. Agora segura isso aqui. A riqueza não chega de repente, ela começa com alinhamento. E esse alinhamento vem em forma de sinais, mas não sinais óbvios, sinais sutis. E o primeiro deles, repetição. Você começa a ver as mesmas ideias voltando, as mesmas oportunidades aparecendo, as mesmas direções surgindo, como se a vida estivesse insistindo com você, mas você não percebe. Porque parece pequeno, parece simples, parece comum, mas não é. Quando algo começa a se repetir, é direção. Agora pensa comigo. Quantas vezes você ignorou algo porque parecia pequeno? Quantas vezes deixou para depois? Quantas vezes não agiu porque não parecia o momento certo? E se eu te dissesse que o momento certo raramente parece perfeito? Isso muda tudo. Porque você para de esperar o cenário ideal e começa a agir com o que tem. Agora o segundo sinal, clareza. Depois de um período longo de dúvida, confusão, incerteza, você começa a saber o que fazer. Não porque alguém te falou, mas porque você construiu isso. E essa clareza é resultado da dor que você passou. É resultado da pressão, é resultado do processo. E quando ela vem, você precisa agir, porque clareza sem ação não gera resultado. Agora o terceiro sinal, energia. Uma energia diferente, uma disposição fora do normal. Você começa a fazer mais, pensar mais rápido, executar com mais intensidade. E o mais importante, sem depender de motivação. Isso não é empolgação, é alinhamento. É quando sua mente, sua emoção e sua ação começam a trabalhar juntas. E isso cria um estado poderoso. Agora presta atenção nisso aqui. Quando repetição, clareza e energia aparecem juntas, você está na porta da virada. Mas tem um problema, a hesitação. Porque mesmo com tudo isso, muita gente trava, porque o próximo passo exige coragem, exige decisão, exige sair do controle, e isso assusta, porque não tem garantia, e o ser humano quer garantia, mas crescimento não tem garantia. Tem movimento. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está esperando ter certeza para agir? Porque se estiver, você pode estar atrasando sua própria virada. Agora, segura isso, porque isso pode mudar sua forma de agir. Você não precisa saber tudo. Você precisa dar o próximo passo. E esse próximo passo ativa o próximo nível. Agora entra um ponto importante aqui. Porque muita gente chega nessa fase, mas não transforma em resultado. Sabe por quê? Porque entende, mas não executa. E conhecimento sem ação não muda nada. Agora, deixa eu fazer um convite importante. Se você quer pegar tudo isso
e transformar em prática real, em resultado, em mudança concreta. Eu preparei um plano de 21 dias para te tirar da teoria e te colocar em ação, direto, sem enrolação. O link está na descrição. Agora volta comigo, porque o que vem agora é o que define se você vai manter ou perder tudo. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que tanta gente chega perto e volta para o zero. E isso pode estar acontecendo com você sem perceber. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que falta de oportunidade. E esse erro não acontece no começo. Ele acontece depois que as coisas começam a dar certo. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque quando você começa a ver resultado, você relaxa. Quando começa a ganhar dinheiro, você dispersa. Quando começa a crescer, você acha que já venceu. E é aí que começa a queda. Napoleon Hill já deixava claro que o sucesso não é um ponto final. É um estado que precisa ser sustentado. E sustentar exige algo que pouca gente tem: estrutura. Agora, presta atenção nisso. O dinheiro não destrói ninguém. Ele revela quem a pessoa já era. Se você tem disciplina, ele amplia. Se você é desorganizado, ele amplia. Se você tem foco, ele amplia. Se você vive no impulso, ele também amplia. Ou seja, o problema nunca foi o dinheiro. O problema é quem você é quando ele chega. Agora segura isso aqui, porque isso pode mudar tudo na sua visão. Você não perde dinheiro por falta de sorte. Você perde por falta de estrutura. E estrutura não é só organização externa, é identidade. Agora deixa eu te mostrar os pilares que definem se você sustenta ou perde. E presta atenção nisso como um manual real. O primeiro pilar: foco absoluto. Quando algo começa a funcionar, o erro mais comum é abrir várias frentes. Querer fazer tudo, querer crescer rápido demais, querer aproveitar tudo ao mesmo tempo. E isso quebra. Crescimento exige profundidade. Se algo está dando resultado, aprofunde. Não abandone o que funciona para correr atrás de novidade. Agora o segundo pilar: controle. Entrada, saída, decisão. Se você não controla, você perde. Simples assim, porque riqueza sem controle vira desordem. E desordem destrói crescimento. Agora o terceiro pilar: propósito. E isso aqui é o que mantém tudo de pé. Se o dinheiro não tem direção, ele não permanece, porque o dinheiro precisa de um motivo. Se for ego, escapa. Se for comparação, escapa. Se for vaidade, escapa. Mas se for construção, ele cresce. Agora segura isso, porque isso aqui é profundo. O dinheiro fica onde existe intenção clara. Agora o quarto pilar: identidade. E isso aqui trava muita gente, porque você pode até crescer, mas se você ainda se vê como alguém pequeno, você sabota, você toma decisões erradas, você recua, você duvida, você se diminui, porque no fundo você ainda não se vê naquele nível. E isso precisa mudar. Você precisa se tornar a pessoa que sustenta o nível que você quer viver. E isso não acontece automático. Isso é construção. Agora, o quinto pilar: disciplina emocional. Porque quando o dinheiro começa a entrar, vem pressão junto, expectativa, cobrança, comparação. E se você não tiver controle emocional, você se perde, você reage, você decide no impulso. E isso custa caro, muito caro. Agora o sexto pilar: evolução contínua. Porque parar é começar a cair. A mente que para de crescer começa a regredir. E quem acha que já chegou, começa a perder. Napoleon Hill falava sobre isso o tempo todo. A mente precisa estar em expansão, porque riqueza exige adaptação. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso fecha tudo. Chegar na riqueza é um evento, permanecer na riqueza é um sistema, e sem sistema, você volta. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você quer ganhar dinheiro
ou quer construir riqueza? Porque ganhar é momento, construir é processo. E só quem entende isso permanece. Agora deixa eu fazer um convite importante. Se você quer ir além, se você quer construir essa estrutura de verdade, existe uma área de membros aqui no canal. Conteúdo mais profundo, mais direto, sem superficialidade. Agora segura isso, porque o que vem agora é o nível mais profundo de todos, o segredo espiritual. E isso é o que muda tudo, mas não do jeito que você imaginava, porque você entra buscando dinheiro e descobre algo muito maior. Você descobre que nunca foi sobre dinheiro. E isso muda tudo. Napoleon Hill deixou pistas disso o tempo todo, mas quase ninguém percebe, porque está focado no resultado e não no processo. Agora presta atenção nisso aqui. O dinheiro não é a origem da riqueza, ele é o reflexo de quem você se tornou, do que você pensa, do que você sente, do que você sustenta. E isso muda completamente o jogo, porque significa que antes do dinheiro aparecer, você precisa se tornar compatível com ele. E é exatamente por isso que tudo que você viveu até aqui aconteceu. O afastamento, a mudança interna, a pressão, os testes, tudo foi preparação. Agora pensa comigo. Se você recebesse hoje tudo o que você deseja, você conseguiria sustentar ou perderia? Essa pergunta responde tudo, porque a vida não entrega o que você quer. Ela entrega o que você consegue manter. E manter exige identidade. Agora segura isso aqui, porque isso é o ponto mais profundo de tudo. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E isso pode incomodar, mas também pode libertar, porque coloca o controle na sua mão. Se você muda, sua realidade muda. Agora entra algo ainda mais forte, a conexão espiritual. Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. Outros chamam de Deus, outros chamam de energia. Mas o nome não importa. O que importa é a conexão. Porque quando você está conectado, você não anda perdido. Você recebe direção, ideias, intuição, clareza, e isso te guia. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa estar alinhado. Porque quando você está alinhado, as respostas aparecem. Mas aqui existe uma condição, uma exigência que muita gente ignora: intenção. Se a sua busca for baseada em ego, trava. Se for baseada em comparação, trava. Se for baseada em desespero, trava. Mas quando é baseada em crescimento, em construção, em propósito, flui. E isso não é frase bonita, isso é padrão. Agora deixa eu te mostrar algo que vai te marcar. Riqueza sem propósito não permanece, mas riqueza com propósito se multiplica, porque deixa de ser só sobre você e passa a ser sobre impacto. Agora pensa nisso. Por que você quer crescer? Por que você quer dinheiro? Por que você quer mudar de vida? Se a resposta for rasa, o resultado também será. Mas se a resposta for profunda, a construção será sólida. Agora segura isso, porque isso fecha tudo. Antes de enriquecer por fora, você precisa enriquecer por dentro. Rico de clareza, rico de decisão, rico de fé, rico de disciplina, rico de direção, porque isso ninguém tira e isso sustenta tudo. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Você está disposto a se tornar essa pessoa? Não só querer, mas se tornar. Porque esse é o verdadeiro ponto de virada. Agora, se esse conteúdo mexeu com você, não deixa isso passar. Curte o vídeo, comenta aqui: eu estou pronto. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber só motivação, você vai receber direção. Agora deixa eu falar algo direto para você. Se você realmente quer aplicar tudo isso, se você quer sair do entendimento e ir para a prática, o plano de 21 dias está na descrição.
É o caminho mais direto para organizar sua mente e sua ação. E para quem quer ir além, tem a área de membros. Conteúdos mais profundos, mais diretos, sem superficialidade. Agora guarda isso, porque isso pode mudar sua vida se você levar a sério. A vida não está te travando, ela está te preparando. E o próximo nível começa com a decisão que você toma agora.